3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast. Então, paz do Senhor a todos vocês que estão acompanhando nosso podcast. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Acabamos de chegar de algumas visitas que estávamos fazendo na casa de alguns irmãos da nossa igreja e nós estamos um pouco cansados, então desculpe se o nosso desempenho não for tão bom, mas hoje nós vamos falar sobre a leitura, sobre a importância dela. Vamos dar a vocês nossos métodos, livros que nós... Nem livro secular, que cristão não lê livro secular, então você está enganado. Muito obrigado, fica aí, valeu! Olá galera, Vinícius de Souza e hoje da seguinte forma sobre a leitura. Nós vamos estar falando aqui sobre a importância da leitura nos nossos dias e na nossa vida. E nós vamos também top 3 livros cristãos, livros cristocêntricos e o top 3 de livros seculares aqui. E vamos lá. Graça e paz de Deus a todos. Aqui quem está falando, o velho e menos conhecido Lucas Araújo. Então vamos lá, pessoal. Como já vocês leram aí o título e já foi embasado aqui pelo Isaías e pelo Vinícius, hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a leitura. Se a gente trazer para o nosso contexto, principalmente pentecostal, as pessoas têm muita preguiça de ler. Essa é uma triste realidade, que os irmãos preferem mais rodar no manto, preferem mais esse tipo de coisa que traz uma edificação momentânea, em vez de buscar mais, ler mais da parte da revelação de Deus, que nós acreditamos também que Deus ele usa homens para interpretar as escrituras sagradas de certa forma, que a própria escritura sagrada interpreta a própria escritura sagrada. Então, se você não está assistindo aí os nossos vídeos da série dos 5 pontos da Reforma Protestante, corre lá, viu, cabeção? Então, vamos lá. A primeira pergunta é a importância da leitura. Nós vamos ouvir aqui os nossos teólogos e professores de letras falar um pouco sobre a importância da leitura. A importância da leitura, né? Assim, eu tenho que dizer que eu gostaria muito de ter começado a prática da leitura há muito tempo, porque eu demorei muito para desenvolver esse desejo, essa vontade pela leitura. Eu tenho 22 anos de idade agora, mas, cara, eu vim desenvolver o gosto pela leitura, eu acho que há uns 2 anos, entendeu? Porque eu já fui daquelas pessoas que já falaram assim, cara, pra que ler? Quem lê é modinha, que não sei o quê. Sendo que eu sempre tive as escrituras sagradas na mão e tava lendo. Assim, não tanto, né? A gente lia porque vinha pra igreja, tinha um momento de ler as escrituras todo mundo junto. E eu tava lá lendo, né? Mas demorou. Eu li o meu primeiro livro, gostei e não parei mais, cara. Mas qual a importância de nós estarmos praticando estas leituras no nosso dia a dia? Gente, sem sombra de dúvidas, ninguém obtém conhecimento de um dia para o outro. E é claro que a leitura, ela é o meio, eu acredito que mais antigo e o mais viável de estarmos obtendo conhecimento. E é claro que a gente não pode se conformar com o pouco que nós sabemos e a cada dia mais estar aprendendo algo novo. Eu aconselho que nós não venhamos ler só aquilo que nos convém, mas aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa convivência, para o nosso crescimento pessoal e o crescimento espiritual.
Então, pra mim, na minha opinião, qual a importância da leitura, né? E minhas dicas. Também, como Vinícius, eu nunca fui um cara tão fascinado na leitura assim. Eu vim me dedicar à leitura depois. Apesar de eu sempre gostar de estudar, mas a leitura, pra mim, nunca foi algo assim que eu falava, nossa, que coisa que eu faço por prazer, que legal. Mas, pra quem não sabe, eu sempre fui um fã da Turma da Mônica. Cara, quando eu era criança, tinha uma biblioteca na minha escola e eu sempre pegava os livros da Turma da Mônica e levava pra casa, eu lia. Eu acho que eu já li quase todos os livros da Turma da Mônica. Eu sou apaixonado, assim, pelos livros da Turma da Mônica, eu gosto muito. Mas em questão de outros livros, tanto cristãos como seculares, eu nunca fui um cara tão adepto disso. Eu vim me dedicar depois, após ter algumas amizades, e elas me influenciaram pra esse lado bom. Então, hoje eu tenho praticado muito a leitura, eu leio muito, e eu vou dar meus tops depois, top 3 dos livros preferidos. Mais dicas para você que não tem tempo de ler. Eu no início, quando eu comecei a ler, eu li à noite, antes de dormir, eu li um capítulo de um livro, pronto, ali eu dormia tranquilo. Aí assim foi aumentando, eu li um capítulo no dia, eu já ficava ansioso para ler o próximo capítulo, eu lia outro, e assim foi aumentando, às vezes eu lia 3, e então isso torna-se um prazer depois, porque no início você sente aquilo como uma obrigação, você tá lendo pra, sei lá, pra ganhar um conhecimento, pra ser inteligente, mas depois que você começa a ler mesmo, assim, aprofundado, aquilo se torna um prazer, se torna um hábito, uma cultura sua, isso aumenta muito o seu vocabulário, a forma como você escreve, muda muito. Então, cara, a leitura não além de ser uma forma de você agregar conhecimento tanto para a questão linguística como da escrita, também te agrega um prazer, uma coisa muito legal que vai além dos filmes, vai além daquilo que o filme conta. O livro ele conta muito mais que um filme conta. Então, cara, indico muito a leitura para você aí, se você ainda não tem esse hábito, faça isso aí porque vai te agregar muito. Como o Zé falou, que ele consumiu muito os quadrinhos da Turma da Mônica, eu cheguei assim a consumir também, mas eu consumi muito os quadrinhos que eu não sei de onde era, não sei se era Turma do SESI, do Seninha, não sei, mas era alguma coisa que ganhava quando comprava um botijão de gás, eu acho. E, gente, pra quem não sabe, eu já fiz histórias em quadrinhos, eu era um cara muito fascinado em fazer histórias em quadrinhos e em escrever histórias, mas aí eu percebi que me faltava algo, me faltava criatividade, inspiração, me faltava saber escrever, né? Porque para escrever você tem que saber escrever. Aí foi quando eu comecei Vinícius Teorias. Pra escrever, anota. Por favor, não sei, porque eu esqueci o nome dele, é o irmão do Anderson Freitas. Edita uma imagem assim, pra saber escrever. Pra escrever tem que saber escrever. Cara, e foi aí que eu comecei a ler algumas coisas pra poder ter uma noçãozinha de como escrever livro, as linguagens aí. O Anderson Freitas sabe aí, e uma hora eu peço uma aulinha pra ele de como ser um bom escritor. Então, pessoal, vocês já ouviram aí a importância da leitura por parte do Isaías e também por parte do Vinícius, ou @bacavini. Mudou, né? Mas isso não é Soma de Souza, é de Souza. Então, a importância da leitura, eu vejo assim, porque é o único meio que permite você navegar em um oceano da sua imaginação. Filme não te possibilita você imaginar, porque já é a imaginação de um filme. Então o livro você pode ler um capítulo e você imaginar a história todinha ali do que está acontecendo, você colocar detalhes na história. Por exemplo, os livros de romance, eles costumam muito detalhar um ambiente em que se passa a história. Por exemplo, lá ele fala Joaquim com Maria estava numa praia linda com sol,
bastante lindo, aquela coisa toda, você começa a imaginar uma praia, a areia, as pessoas correndo, os meninos fazendo aquelas casinhas. Então a importância da leitura tem muito a ver com isso, né? De você estar desenvolvendo a sua imaginação, além de você falar bem, porque a leitura te permite conhecer outras palavras e também lhe faz conhecer outros campos, né? Se desenvolver melhor na comunicação, saber conversar com um determinado tipo de pessoas. Como os meninos falaram aqui, a nossa infância geralmente é sempre marcada pelo áudio, tanto o audiovisual. Na questão dos HQs, né, as histórias em quadrinhos, você além de ter o texto por si só, você também tem as imagens. Então aquilo é muito bacana, porque você lê, já vê ali a imaginação daquilo tudo. Então, por exemplo, eu gostava muito de ler, como eles já falaram, eu gostava de Turminha da Mônica, o outro falou que gosta do Seninha, né? Eu gostava muito de ver aquelas HQ do The Walking Dead, entendeu? Era massa demais, entendeu? Então, a gente precisa desenvolver mais essa questão da leitura, porque a leitura é o que nos permite sair desse contexto, como é que eu posso dizer? Contexto momentâneo para navegar em outras viagens aí que nenhum dinheiro pode pagar. Gente, e é o seguinte, depois que você pega o gosto pela leitura, você entra numa situação em que eu entrei, gente. Eu entrei em uma situação em que eu queria consumir livros físicos, porque eu nunca fui muito de gostar de livros e-books, PDFs. É claro que eu já li e leio, mas eu tenho uma dificuldade maior para manter minha atenção e eu prefiro muito mais os livros físicos. Mas aconteceu o que comigo? Eu pegava os livros da escola, que geralmente aluno não gosta dos livros da escola, e ficava lendo, cara, pra ver se eu tinha alguma coisa pra ler, entendeu? Porque depois você pega um hábito de uma coisa e gosta, você quer estar praticando aquilo, entendeu? Tanto que de vez em quando nas minhas redes sociais eu tô mendigando livro. Alguém me dá livro, por favor, alguém me presta. E obrigado, galera, que me presta os livros aí. Eu tô muito feliz, eu tô lendo um livro muito louco agora, mas depois eu comento sobre ele aí. E também, falando sobre isso, gente, pra você que gosta de anime aí, assim como acredito que nós aqui também, leia mangás. Eles são ótimos. Ele vai além do anime, às vezes é até melhor, desculpa falar aí, mas ele conta a história às vezes até mais profunda do que o próprio anime. Muito obrigado. Então vamos lá agora para o nosso top 3 livros cristãos. Lembrando que não vai valer a gente falar sobre livros, por exemplo, teologia sistemática. Não vai valer, a gente vai falar sobre livros assim que não tem muito a ver com teologia. Talvez até tenha, mas a gente vai falar mais abertamente sobre isso. E no meu top 3, o primeiro livro que eu considero como um dos meus preferidos é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Por quê? Porque esse é um livro que ele não é feito exatamente para cristão, ele é feito para todo o público, por isso que o nome é puro e simples, é para todo mundo entender. Apesar disso, ele tem uma linguagem muito robusta. Apesar dele ser simples, a linguagem dele te faz entender o cristianismo de uma forma mais ampla dentro dessa cosmovisão cristã. O Lewis escreveu esse livro quando uma rádio, se eu não me engano, ou foi uma TV dentro da Segunda Guerra Mundial, chamou ele para escrever esse livro para falar do cristianismo ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai e faz esse livro, e é um livro muito excelente. Esse livro, ele é muito bom, apesar de eu já ter lido 3 livros, que foi o Cristianismo Puro e Simples, os 4 Amores e o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Eu acho que eu me esqueço às vezes o título desse livro, mas apesar dos 3, o meu preferido foi esse, por ele tratar do cristianismo de uma forma bem simples, não sendo apenas para os cristãos, mas para o público em geral. O segundo livro que eu coloco no meu top 3 seria Um Homem Mais Inteligente da História, que foi escrito pelo Augusto Cury. Talvez agora, disso que eu vou falar, você me ache um pouco estranho, mas eu não sou um grande fã do Augusto Cury. Você fala, por quê? Eu tenho as minhas peculiaridades dentro dos livros do Augusto Cury, mas esse livro em especial eu gostei bastante dele, pelo fato dele tratar
ele falar sobre a questão da mente das pessoas, que hoje em dia o estudo clássico ele traz uma forma muito estranha de conhecimento, porque ele empurra conhecimento nas pessoas e às vezes elas não conseguem aprender com aquilo. Então ele vai falando do conhecimento, ele fala que Jesus foi o homem mais inteligente da história pelos tais motivos, assim como C.S. Lewis, ele era ateu, então ele estudou a Cristo. O Augusto Cury, ele se trata como Marco Polo. O Marco Polo é o personagem principal desse livro. Então ele vai discorrendo, ele vai estudando Cristo dentro desse livro, até que ele reconhece que ele é o homem mais inteligente da história, porque ele foi capaz de gerir as suas emoções. Então esse livro aí tá no meu segunda posição do meu top 3 livros preferidos. E o meu terceiro livro favorito dentro desse top 3 livros cristãos, eu falo do Fator Melquisedeque. E talvez você que já conheça o livro, você fale, mas cara, como você gosta desse livro, ele é tão estranho, a capa dele é toda estranha. Mas cara, nunca julgue um livro pela capa. Vale pra vida essa dica, nunca julgue um livro pela capa. Apesar dele não ser um livro tão bem produzido pela capa, mas ele é um livro excelente, principalmente para quem gosta de missão e para quem quer ter uma vida dentro dessa área, porque ele vai falar do cristianismo dentro de vários contextos no mundo, porque ele fala sobre o Deus que está em muitas culturas, mas às vezes as pessoas não conhecem que ele é Deus. Explicando um pouco mais sobre o Fator Melquisedeque, quando Abraão vai entregar dízimos, ele entrega para Melquisedeque porque ele reconhece que o Deus que Melquisedeque acreditava era o mesmo Deus dele. Então esse é o Fator Melquisedeque. É um Deus que a pessoa não sabe quem é, mas ele conhece, ele sabe que aquilo é Deus de verdade. E também tem a questão também do fator Sodoma, que a gente não deve acreditar nisso, porque ele parece Fator Melquisedeque, mas na verdade ele é Sodoma. Então é um livro excelente. Eu amei demais esse livro, indicação de um amigo meu. E muito obrigado. Aí esse foi o meu top 3 livros cristãos. E aí galera, agora o meu top 3, Vinícius de Souza falando aqui. Eu sempre me identifico, mas porque tem gente que fala que minha voz às vezes parece, mas a minha tem uma diferencinha aí, quem já anotou vai saber. Frases do Vinícius. Gente, o meu top 3 favoritos, talvez eu fale só 2, porque um desses que tava no top 3 eu tive que mudar ele de categoria e botei ele na categoria não cristã, cara. Depois vocês vão entender. Mas o meu primeiro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Mark W. Baker. Cara, esse livro ele é muito bom porque o autor ele mostra Jesus Cristo numa visão como um psicólogo que entende perfeitamente a mente de cada pessoa com quem ele conversou e com que ele conviveu durante a sua vida aqui na Terra. E é claro que tem bases bíblicas durante o livro, e o livro ele serve basicamente para te ensinar e ajudar a lidar com situações cotidianas e situações da sua vida, baseando-se em Jesus Cristo, cara. É um livro fascinante que você aprende a ser uma pessoa melhor nos seus relacionamentos, vendo a pessoa de Jesus Cristo, como ele se relacionava e entendia a mente das pessoas. É um livro muito louco. Quem me conhece sabe que eu gosto muito assim de livros que falam sobre a psicologia, e ver Jesus Cristo pela visão desse psicólogo me deixou muito fascinado. E é isso aí. O segundo livro que eu listei aqui é Carta aos Pecadores, de Jesus Cop. Cara, esse é um livro muito simples, mas que é um livro que não pode ser lido por qualquer pessoa, porque ele é muito pesado, cara. Porque literalmente é uma carta aos pecadores. Você que quer ser atingido pelo evangelho, leia esse livro, porque você tem que entender que o evangelho ele confronta o seu ego, ele confronta a sua carne. E esse é um livro pesadíssimo que eu aconselho que todo mundo leia, mas com a mente aberta para saber que você vai ser confrontado pelo Espírito Santo lendo esse livro. E o último, que não tem, viu? Meu top 3 se encerra no top 2. Eu tenho outros, mas eu tô lendo um livro que eu acredito que talvez eu coloque ele nesse top 3, que é
Ah, não, eu não sei, porque eu me confundo muito, que são os livros do Augusto Cury, cara. Os livros do Augusto Cury eu não sei se eu posso categorizá-los como livros cristãos, porque os livros do Augusto Cury são quase todos puramente científicos, porém que uma hora ou outra ele aponta a pessoa de Jesus Cristo nos seus livros. Mas eu estou lendo agora o livro do Augusto Cury, que é O Colecionador de Lágrimas. Cara, um livro fascinante que eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele, porque ele traz um personagem que é Júlio Verne, que ele é um psicólogo, que ele se torna um professor de história e, querendo ou não, ele é afetado pelas histórias do tempo de Hitler, e lá ele estuda a mente de Hitler, fala e faz você odiar Hitler das formas mais loucas possível. Então eu nunca tinha visto toda aquela situação da forma que eu vi e estou vendo nesse livro agora. Quando eu terminar, vocês terão a resposta de se ele estará no meu top 3 ou não. Falou. Pois bem, vamos lá para o meu top 3. Eu fiquei aqui por último, né? Vamos lá, eu vou listar. Na verdade, esse negócio de posição pra mim não. Sei lá, pra mim tanto faz a ordem deles, porque são livros que, se você ler, ele vai marcar muito a sua vida como cristão. O primeiro livro que eu listaria aqui é o Heróis da Fé, que ele. Alguns autores, enquanto no Brasil, eles relatam, né, a história dos Heróis da Fé. Eu não lembro muito bem o autor do qual eu li esse, mas se você olhou pro livro e disse: ah, Lucas, é muito grande, é grosso, né, esse livro dá preguiça de ler. Eu indico um livro mais light, entre aspas, light, né, com um menor volume de páginas, que é Loucos por Jesus. Não se engane pelo título, Loucos por Jesus, do pastor Luciano Barreto, que ele vai meio que resumir os loucos por Jesus, que eram os caras da reforma ali. Também ele conta um pouco da história dos discípulos de Jesus, como eles morreram, qual foi a causa do que eles morreram. Então é legal demais os heróis. Ele meio que resume os heróis da fé nesse livro Louco por Jesus. Se você não quer ler o de volume, né, maior, esse volume é muito legal. O segundo livro é o Simples como Jesus, de Max Lucado. É um livro fenomenal para você que quer conhecer mais a vida de Jesus. Ele, para mim, ele é um dos autores cristãos da atualidade que ele ilustra a simplicidade das passagens bíblicas. Tem também o John Piper, enfim, tem muitos caras bons aí que tem trazido essa ilustração simples do Evangelho. Então o Max Lucado, nesse livro, Simples como Jesus, ele vai dizer as gerações de Jesus, começando lá de Davi. Ele vai dizer, ele é até engraçado, ele ilustra Davi como tio, fosse falar assim da família. Lembra daquela foto da família sua, que tem um primo, a tia, o vô? Aí ele fala assim, Davi como fosse o tiozão bebo, né, da família de Jesus, entendeu? Que é seguido por ele. Então ele vai descrever o perfil de cada pessoa da família de Jesus até chegar em Jesus. Até ele fala assim, gente, José tem que ser doido pra cuidar do filho dos outros. Aí ele começa a falar, você já parou para imaginar qual foi o sentimento de José ao ver o filho dele nascer numa manjedoura? Qual foi que passou na cabeça dele? Então ele ilustra bem isso. Se você tá curioso, é muito bacana, um livro de fácil entendimento, você não precisa ficar lendo o capítulo 2 vezes para entender. O terceiro livro que eu indico vamos trazer para o contexto brasileiro, né, Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Você que vive na simplicidade, né, no raso, ele é um livro que literalmente pega você e joga no oceano, né? Então é um livro muito marcante, que ele vai trazer alguns conceitos assim que nós pensamos de forma errada, que ele vai simplificar e trazer a maneira certa. Por exemplo, da questão do chamado e da vocação. Nós acreditamos que o nosso chamado é para pregar, cantar, mas na verdade nós nos frustramos e erramos
por trocar a vocação pela chamada. Chamada é chamada, vocação é vocação. A nossa chamada é para íntimo, né? Para intimidade com Deus. Porque se a nossa chamada for para pregar e cantar, então também nós somos chamados para pecar. Porque surgiu a necessidade da pregação pós-pecado. Antes do pecado era só o homem tendo relacionamento com Deus no secreto lugar. Então a vocação de cantar, pregar, enfim, saltar no culto, enfim, qual seja a vocação, ela é uma consequência do seu chamado no secreto lugar com Deus. Então esses são os meus 3 livros: Heróis da Fé, Simples como Jesus, do Max Lucado, e Quero Conhecer Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Gente, o Lucas falando sobre Heróis da Fé, eu achei o livro perfeito para o meu top 3, finalizar o meu top 3. Que você que quer começar a ler Heróis da Fé, mas acha ele muito grande, começa por um livro de 50 e pouquinhas páginas, chamado Avivamento no País de Gales, cara. É um livro curto, que você vai acompanhar sobre Ivan Roberts e um grande avivamento em um pequeno país. Depois, se você ler esse livro, cara, que é muito bom mesmo, você vai com certeza querer saber sobre os heróis da fé. E pegando o ritmo aqui, né, que eu dei esse complemento, eu vou falar já o meu top 3 livros seculares, começando aqui pelo livro O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Cara, esse foi, eu acredito que o primeiro livro que eu peguei para ler de verdade até terminar, e eu acertei na mosca no livro que eu estaria lendo, porque esse é um livro que fala puramente de liderança. James C. Hunter, o cara, ele é um exemplo de líder. O cara é muito bom mesmo, e nesse livro ele conta a história de um homem que é líder em uma empresa. Ele tem um cargo de liderança lá, e ele já não está mais executando a sua função corretamente. Ele acaba indo para um monastério, onde ele vai se juntar com outras pessoas lá, e eles vão estar aprendendo sobre liderança com um grande líder nesse local, e ele é muito bom. Ele explana muito bem a essência de liderança, de ser servo, para que você aprenda a liderar de verdade. O meu segundo livro é Ansiedade, do Augusto Cury. Vocês podem dizer assim, cara, como assim Augusto Cury? Para mim, os livros do Augusto Cury são mais científicos do que cristãos. É claro que hora ou outra ele cita a pessoa de Jesus Cristo nos seus livros, mas nós sabemos que Augusto Cury, ele é um psicólogo renomado, e ele foca bastante na sua profissão, principalmente nesse livro da Ansiedade. Eu listei ele aqui por conta disso, porque o próprio nome já diz sobre o que está tratando. Ele vai falar especificamente sobre o transtorno do pensamento acelerado, como ele é causado, como você deve entender com o que você está lidando, e no finalzinho do livro ele dá algumas soluções para que você esteja melhorando. E o meu terceiro livro, cara, é As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Eu não tive contato com todos os livros, mas eu já assisti os filmes, tive contato com alguns livros, não todos eu queria ter tido. E, cara, Lewis, ele é um escritor magnífico, cristão, mas como Isa já falou, ele era ateu. E o cara... Ele era ateu. Ele é ateu. Não, Lewis era ateu. Clive Stephen Lewis, cara. Eu vou ler aqui umas anotações que eu fiz, né? O cara é mais conhecido como C.S. Lewis. Ele foi um britânico, professor universitário, escritor, crítico literário. E Lewis, além de ser ateu, o cara era fascinado pela fantasia, ocultismo e ficção. Mas ele se tornou cristão em diversos clássicos da teologia britânica no século XX. E as Crônicas de Nárnia, eu não tenho certeza se ele escreveu no seu período ateu, mas eu acredito que não. Porém, as Crônicas de Nárnia, muita gente fala que tem um teor cristocêntrico ali, cara. Mas tome cuidado com a heresia de Aslan, a heresia de Nárnia, viu? Um grande exemplo para que vocês estejam atentos aí sobre as ficções de Lewis, porque o cara, eu acho ele um grande exemplo assim de ficção. O cara é muito bom mesmo. Tipo, a ressurreição de Aslan, para quem assistiu no filme, né, principalmente,
o Aslan tem um momento em que ele é sacrificado, eles tentam tipo representar ali a morte de Jesus Cristo, mas onde Aslan ele é sacrificado, o local de sacrifício, ele fica no centro de um Stonehenge. O Stonehenge ele é o maior altar satânico sobre a terra, cara. Ao contrário da cruz, o Aslan ele é sacrificado num ritual de magia negra numa mesa satânica do Stonehenge, cara, para vocês verem. Ao contrário da lança, é usado um punhal típico de rituais satânicos. E assim como Jesus, Aslan sofre uma série de humilhações. Mas no terceiro dia Jesus ressuscita, porém Aslan ressuscita no dia seguinte. E graças à magia profunda de Narnia. Então, gente, toma cuidado, cara, com quando vocês comparam Aslan como se fosse a figura de Deus, entendeu? E o reino de Aslan fica ao norte, lugar onde o diabo deseja se assentar. Isaías 14:13. Cuidado, hein, gente. Por isso que eu considero pelo menos as Crônicas de Nárnia como um livro secular, apesar de ser um livro maravilhoso. Tem elementos do cristianismo, elementos do nordicismo e elementos gregos. Lewis, ele é um escritor renomado, porém não confunda as coisas, viu, galera? Meu top 3 de seculares aí, né? Eu nem gosto de usar esse negócio secular. A gente tá num século, tudo é secular. Piadas aqui, não entendeu? Os livros não cristãos, né? Classificados assim. Assim, eu tenho eu já li vários, né? Principalmente de filosofia não cristãs. Mas eu quero indicar aqui alguns que não vai bugar a sua mente, então vamos lá. O primeiro que eu quero indicar é um clássico da literatura brasileira chamado... como vocês conhecem, quem já leu, né? Acredito que quase todo mundo leu, sendo obrigado ou não, leram, né? Então a Mareninha que ele conta ali o contexto... um pouco ali afastado do colonial, da galera de Portugal vindo para o Brasil, enfim, vai contando muito um pouco do contexto histórico da época, além dos costumes, da cortesia dos machos com as fêmeas, enfim, é muito bacana, ele faz você caminhar ali na história todinha, é como fosse você assistir um filme, então é muito legal, Maranhão, quem leu sabe. O segundo livro é A Arte de Ler Mentes, eu não lembro o autor, eu peco nessa questão de que eu sei a história do autor, mas o nome dele de alguns eu não consigo lembrar isso, mas se você colocar aí aparece. Você deve achar estranho, A Arte de Ler Mentes, é evidente agora, não. Pelo contrário, esse livro ele vai, na introdução já de cara, ele vai dizer que esse negócio de adivinhação por espírito é pura tolice, né? Ele vai explicar que, na verdade, são pessoas que sabem manipular as outras através de alguns artifícios e alguns gatilhos da mente humana. Quem sabe dominar esses gatilhos sabe manipular algumas pessoas. Por exemplo, você já parou para pensar, aquela pessoa que você nunca conversou com ela, talvez você nem viu ela muito, mas do nada vocês têm aquela... como é que eu posso dizer... aquele senso de comum, né? De você nunca ver a pessoa, você começar a conversar com ela do nada, se sentir como você já se conhecesse há muito tempo. Na verdade, isso tudo é criado no inconsciente. Por exemplo, você tá numa igreja e você vê lá varoa, eita glória. Aí vamos dizer que essa menina, ou menina, enfim, ele tem um hábito de sentar com o braço cruzado. E outra pessoa também gosta de sentar com o braço cruzado. O que acontece? O inconsciente pega aquela imagem e acaba fornecendo uma coisa de confiança porque é o mesmo padrão. Então aquilo tudo capta esses movimentos que vocês fazem de parecido para facilitar a comunicação posteriormente, que é o inconsciente que pega várias coisas que a gente nem percebe e o inconsciente está pegando e somando. Então as pessoas que conhecem isso já conseguem manipular esses movimentos para atrair a confiança das pessoas. Então, você analisar os políticos, ditadores, eles utilizam muito dessa questão de saber manipular a mente das outras pessoas com discursos até, enfim. Então é muito bacana, ele vai explicar muita coisa assim, pros leigos, né, que não conhecem muito de psicologia, ele exemplifica bacana. Então, Arte de Elementos é muito interessante para você que é tímido e quer desenvolver mais amizades, é legal. Mas usem para o bem, viu?
O terceiro, na verdade, vai fugir, assim, vai ser muito aleatório, porque eu não queria citar um livro de filosofia, então eu vou citar um livro meio assim, que vai mexer com a questão do cosmo, o universo, enfim, que é a física quântica. Para quem não conhece física quântica, ela foge um pouco da física clássica para provar a questão até a mecânica quântica também pega um pouco desse gatilho, física quântica e mecânica quântica, que é o seguinte, até a psicologia entrou nesse ramo, só para você ver como é interessante, que até a psicologia entrou nesse ramo. Por exemplo, quando você pensa, você emite frequências. Como já foi para a física quântica, tudo é frequência. Então, quando você pensa, você está emitindo uma frequência. Existe o vácuo quântico que está lá várias probabilidades de resultados. Por exemplo, quando você pensa muito positivo, você emite uma frequência positiva que chega no vácuo quântico e atrai a realidade positiva daquilo. Quando vocês estudam o terceiro ano, é o gato... Esqueci o nome do cara. Que, por exemplo... Antes de você abrir a caixa, você coloca lá o veneno e o gato. Mas você não sabe se o gato tá vivo ou tá morto. Então, existem duas realidades aí. Uma realidade que o gato está vivo e uma realidade que o gato está morto. E você só acessa essa realidade quando você tira a caixa. E geralmente o gato tá morto. Por exemplo, você tá numa sala de aula. E existem várias realidades que podem acontecer. Ou de você fazer uma pergunta, ou de o professor fazer uma pergunta, ou de uma pessoa lá fora abrir. Então, várias realidades que são de possibilidades que podem ser resgatadas aí. Então, é um livro, física quântica, muito interessante, mas é só mesmo para quem tem curiosidade de conhecer mais um pouco além. Então, Moreninha, Arte de Elementos e um pouco de física quântica. Então, agora meu top 3 livros seculares. Eu vou seguir aqui com o primeiro livro aqui, do meu top 3, que foi indicação do meu ex-professor orientador do curso de automação industrial, o Bremer. Até o início eu fiquei um pouco receoso em ler esse livro, porque o Bremer ele é um tanto que maluco. Brincadeira. Brincadeira. É um grande amigo também, além de ter sido meu orientador, meu professor. Então, nesse período que eu estava estudando, eu estava no grupo de robótica da escola. E ele falou, porque tu não lê, porque ele era meu orientador, né? Ele falou, por que você não lê o livro Eu, Robô? Aí eu não, sei lá, o livro que o professor orienta, sei lá, deve ser algum livro muito louco de física. Eu fiquei receoso, mas depois eu fui procurar na Saraiva o livro, eu vi lá, comprei o livro. E eu li o livro e, cara, é um dos meus livros preferidos até hoje. O livro, ele é incrível. Ele fala sobre vários robôs, tipo, no espaço. Então, é uma coisa que me fascinou muito. Muitas histórias. Eu já li esse livro há muito tempo. Eu amei esse livro. Eu tenho ele guardado até hoje. Eu gosto demais. É um livro que, além de tratar sobre as leis da robótica, que foi escrito pelo Isaac... Eu esqueci o nome dele, mas tem Move. Que era até o nome da nossa equipe de robótica. Era Açaí Move, por causa que é açaí da nossa cidade. E Move por causa do nome por causa do nome desse escritor, que era do livro do Eu, Robô. Então é um livro muito bom. Fica a indicação pra vocês aí. Ótimo, excelente livro. Então, o meu segundo livro preferido, agora tratando de literatura, seria Dom Casmurro. Quem nunca leu esse livro, nunca estudou, nunca teve aula de literatura, porque esse livro geralmente os professores de literatura indicam ele. Então, é um livro muito bom, traz o contexto mais antigo que a gente vivia aqui na sociedade, aqui, principalmente no Brasil, no caso. Então ele traz vários contextos e fica aquela pergunta de sempre: houve traição ou não houve? Só para quem já leu o livro, eis a questão. E o meu último livro preferido seria O Guia do Mochileiro das Galáxias. Cara, esse livro, se você olhar a capa dele, você pensa que é um livro para criança. Mas na verdade não tem nada a ver com isso, porque é um livro que, se você for ler de primeira instância, você não entende nada. O livro, ele não faz sentido. Mas é que tá jogado. É um livro de ficção científica, ele vai falando sobre alienígenas. Começa o início da história é quando eles querem destruir a casa do Adams. Ele tá
Ele tá lá na casa dele e eles querem destruir a casa dele porque ele tá no meio do caminho. Aí ele fica tentando conversar conversando pra eles não destruir a casa dele, que é lá no meio do caminho. Aí chega o Ford e fala: porque vocês estão brigando aí? O mundo vai acabar daqui a pouco, vamos ali tomar uma cervejinha. Então você não entende, já começa o livro. O que? O mundo vai acabar daqui a pouco? Então ela fala sobre extraterrestres, é uma coisa muito fora do comum. E o nome Guia do Mochileiro das Galáxias é porque, principalmente nos Estados Unidos, há muito tempo atrás existiam os mochileiros, que eram aquelas pessoas que ficavam na beira de estrada pedindo carona só pra estar viajando de um lugar pro outro. Ela fingia que tava com algum problema e eles pegavam o carona com as pessoas, chegavam lá, paravam: opa, tô precisando ir pra algum lugar. Aí, porque eu tô sem, sei lá, meu carro quebrou, eu tô precisando ir pra algum lugar. Elas pegavam o carona com as pessoas só pra poder viajar de graça, entendeu? Então eles andavam com uns mochilões nas costas. Então isso é uma piada com essas pessoas também desse período. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um aparelho eletrônico lá dos extraterrestres. Então, além dele ser um livro de ficção científica, ele é um livro sobre a críticas ao período que eles estavam. E além disso, ele tira sal. Aí você me vê umas coisas assim que não faz muito conexo: humor, ficção científica, crítica, e eles unem tudo no mesmo livro. Ficção científica com crítica ao período que eles estavam vendo naquele momento. E as piadas são muito engraçadas, vocês sorrem muito lendo esse livro, porque ele é muito engraçado, além de não fazer conexo com nada. Então fica a indicação pra vocês, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então é isso, gente, estamos chegando mais um fim de um podcast aqui. Fizemos nossas indicações e muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Se vocês já leram esses livros e estiveram ouvindo esse podcast no YouTube, comenta aí embaixo aí os livros que vocês já leram, indicações para nós também aqui ler. E se você estiver no Spotify, vai lá no nosso nosso Instagram, vai lá no nosso Instagram e vai no nosso direct e fala aí o que você achou desse podcast, se você gosta desse formato mais contraído, né? E é isso, muito obrigado. Pois é, galera, como chegamos mais um fim de um podcast. Então vai lá nas nossas redes sociais. A gente vai mendigar aqui pro resto da vida. Vai lá no nosso Instagram. Segue a gente lá, a gente não morre não. Se você seguir, não cai o dedo não, mas segue a gente lá. Coloca os feedback de vocês, que nos ajuda muito. Cara, a gente está muito feliz e a motivação de nós estarmos gravando esses podcasts é porque a galera que está incentivando a gente é de outros lugares, é de outras igrejas, está falando: cara, vocês são do Laren First. Então, muito obrigado vocês que estão mandando mensagens positivas aí para a gente. Beijo no coração de vocês. E é isso. Vão ler que é legal. Sejam aí um mochileiro da galáxia. Finge que a gente tá passando de carro, pede a carona com a gente nesse podcast. Vamos juntos, viaja, mano. Gente, é sério, o feedback que vocês estão dando aqui pros podcasts tá motivando demais a gente a continuar fazendo aqui. Às vezes as pessoas têm algum preconceito, eu não sei, às vezes por causa que nós somos jovens, ou nós somos de alguma... a gente não é famoso, somos de alguma denominação diferente da sua, ou até da mesma, e você tem preconceito com o que a gente tá gravando. Gente, vamos nos unir, isso aqui é legal. É uma coisa pra gente descontrair nesse período, principalmente que a gente se encontra. Então a nossa intenção aqui não é ofender ninguém, não é falar que uma denominação é melhor do que outra, que nada disso. Se você é da católica, se você é da presbiteriana, da bola de neve, da igreja Flores Quadradas do 7º ano do ano passado, sei lá. Então, gente, fique aqui e ouça esse podcast com a gente. É muito legal a gente estar tendo essa comunicação aqui. E muito obrigado mais uma vez. Até o próximo podcast da semana que vem. E deem sugestões lá de novos temas pra gente estar gravando aqui. Muito obrigado. Falou. Paz do Senhor. Falou, gente!